Você conhece a Santa Casa de Misericórdia que fica no Belém do Pará? Se caso você more em Belém do Pará, a pergunta é: você já, por motivo de saúde, precisou ir até a Santa Casa de Misericórdia que fica no Belém do Pará? Mais precisamente na rua Bernaldo Couto, número 1040, em Umarizal. Dizem que lá uma médica, que já não está mais entre nós, anda dando alta a pacientes, uma médica pediatra, onde vem liberando crianças que com suas mães procuraram a Santa Casa de Misericórdia. Mas o espírito dessa médica estaria dando alta a essas crianças. De repente, enfermeiros e médicos começaram a verem crianças que estavam internadas, junto com suas mães, saindo da Santa Casa de Misericórdia. Ao questionar essas mães, ouvia delas que uma médica estaria dando alta a seus filhos. Porém, essas altas eram somente no diálogo, ou seja, não tinha qualquer tipo de papel para comprovar que essas crianças estariam aptas a saírem do hospital. Mesmo assim, as mães juravam que uma médica era quem estaria liberando essas crianças. Daí em diante começaria uma grande busca para saber quem estaria liberando essas crianças, ou quem seria essa médica. Principalmente a equipe de enfermagem. É que começaria uma investigação, questionando assim todos os médicos que estariam de plantão a cada turno de trabalho. Porém, quanto mais a equipe questionava, menos respostas essa equipe teria, já que todos os médicos negavam que eram eles que estariam dando alta. Só que uma reviravolta aconteceria quando uma enfermeira, ao entrar em uma área de internação infantil, entraria também em um quarto onde havia algumas crianças internadas. Notou que uma mãe e seu filho estavam se arrumando para saírem, ou seja, havia recebido uma notificação de alta. E quando questionou a mãe, foi exatamente isso que ela disse à enfermeira, que estava saindo com seu filho porque ele havia recebido a alta dessa médica. Então, a enfermeira perguntou quem havia dado essa alta. A mãe disse, uma médica, que inclusive saiu pelo mesmo lugar de onde você veio, o mesmo corredor. Só que a enfermeira jura que médica alguma havia passado pelo mesmo corredor de onde ela havia passado alguns segundos antes. A mãe e seu filho acabaram saindo da Santa Casa de Misericórdia, pois foi feitos alguns exames de confirmação na criança, para saber se ela realmente estava apta a sair. E foi confirmado. A criança estava bem, e assim ela poderia mesmo ir embora com sua mãe. A enfermeira contou para seus colegas o que havia acontecido e então eles decidiram que na próxima alta que uma criança recebesse, eles iriam descobrir quem estaria dando alta. E assim não demorou muito para que outra criança recebesse alta dessa médica misteriosa. Os mesmos questionamentos começariam com a mãe dessa criança. Porém, dessa vez, os enfermeiros estavam munidos com uma fotografia de uma médica que havia falecido, já que as mães começaram a relatarem as características da médica. Uma mulher baixa, caucasiana, que usava óculos, cabelo liso e que parecia usar luzes no cabelo, e que ela também tinha uma voz forte. Após a mãe da criança descrever as características da médica, os enfermeiros mostraram a fotografia da médica falecida para a mãe. A mãe acabou confirmando que havia sido aquela médica da fotografia que havia dado alta ao seu filho. Os enfermeiros ficaram boquiabertos, pois a médica já havia falecido. A médica em questão era Mispa Chaves Amaral Uliana, que faleceu aos 50 anos, em 2021, por complicações da Covid-19. Uma médica paraense pediatra,
que tinha o costume, sempre que daria alta às crianças, de dizer o seguinte: ela já está bem, inclusive já está melhor que eu mesma. Pelo que as mães relataram, mesmo após a morte, ela diz a mesma coisa. E essa frase também ajudou os enfermeiros a irem com uma fotografia até a próxima mãe que receberia alta com seu filho. Será que o espírito de uma médica estaria dando alta a crianças na Santa Casa de Misericórdia no Belém do Pará? Veremos agora alguns relatos em um trecho de uma reportagem e em uma conversa de WhatsApp entre mães. Daí você tire suas próprias conclusões sobre esse caso. Eu estava com uma acompanhante da minha sobrinha, pois a mãe dela precisou ser internada. E eu ouvi a história de uma pediatra que passou dando alta para alguns pacientes. Lá na UCI, eles dão alta de surpresa. Eles não falam, amanhã tu vai ter alta ou não. Eles dão alta de surpresa. Então, meu filho ia ter alta, teve alta 10 horas. Quando foi horas antes, mais 6 horas da manhã, eu me levantei e vi ela. Vi essa mesma mulher. Só eu e ela. Eu entrei no elevador com ela. Eu achei que ela teria ido embora. Aí ela olhou pra mim e falou assim, como é que tá teu filho? Olha, 10 horas ele tem alta. Aí meio achei estranho, né? Mas também eu falei, alguma médica lá da ala do meu filho falou com ela sobre o estado do meu filho e tal. Aí foi dito e feito. Eu até cheguei a perguntar, né? Ela falou assim, você não falou pra algum profissional? E como meu filho é alta? Ela falou, não. Só vim descobrir que ele ia ter alta agora também, porque a gente fez os exames, acabamos de fazer os exames, não tinha como ver se ele... Meu filho ficou internado na UTI lá na Santa Casa, com 3 dias de vida. Passamos 16 dias lá. Sou muito católica, então toda madrugada, quando o bebê acabava de mamar, eu ia rezar para Nossa Senhora e para Deus trazer a melhora do meu filho. Observação: as mamadas do meu filho sempre acabavam 3 horas da madrugada. Então esse era o horário que eu ia rezar. Mas toda vez que eu ia, via uma mulher de jaleco. Ela sempre ficava de costas, tinha luzes e aparentava ter 50 anos. Mas era uma linda mulher. Observação: ela ficava ali como se ela estivesse realmente rezando também. Toda vez que eu via ela ali, eu voltava para rezar lá no leito do meu filho, onde eu estava dormindo. Eu, na minha inocência, jurava que era uma médica. Mas geralmente as médicas não ficam toda madrugada de plantão. Foi aí que eu comecei a ver vultos mais do que o normal. Observação: eu sempre fui de ver vultos, então para mim aquilo era normal. Óbvio, né? Aquilo era um hospital. Meu filho tinha hipoglicemia. Para quem não sabe, é baixo nível de glicose no sangue. E nada de aumentar essa glicose. Eu chorava todas as noites e rezava muito. Mas continuei vendo a mulher e os vultos. Em um certo dia, às 6 horas da manhã, eu peguei o elevador para tomar café e essa mesma mulher estava lá. Como se ela tivesse me esperando, não sei. Entrei e deu para ver o rosto dela. Ela estava toda de jaleco branco, mas o cabelo dela cobria o nome e o slogan da profissão dela. Entrei e logo lembrei de que eu via essa mesma mulher toda madrugada. Égua. Pense numa mulher linda, sabe? Nunca tinha visto uma mulher tão linda quanto aquela. Ela logo veio perguntar pelo meu filho como era que ele estava. Eu fiquei com aquilo na cabeça, mas não disse para ninguém. Eu acho que ela, doutora, veio olhar o meu filho quando eu estava dormindo. Ou alguma enfermeira disse a situação dele para ela. Mas é estranho isso. No mesmo dia, o meu filho teve alta às 10 da manhã. A glicemia dele estava boa. Ele não apresentava mais nenhum risco. Fui perguntar para a médica dele quando ela foi dar alta. Doutora, mas como assim? Olharam a glicemia dele antes das 6 e estava baixíssima. Ah, e outra, conversei com outra médica no elevador. E ela disse que já estava alta essa glicemia dele e que ele ia ter alta nesse horário. Existe uma tarja nesse trecho. Vamos ler? As partes estampadas. Assustada e disse:
Mudou de uma hora para outra essa glicose no sangue. Não sei como foi. Acabei de fazer o teste e deu ótimo. Mas eu não comentei com ninguém sobre isso. Não entrou nenhum médico de fora para avaliar ele também. E todo mundo aqui tá de prova. Comentei sobre os vultos e essa aparição dessa médica. A doutora do meu filho olhou para mim pálida e não me disse mais nada. Só perguntou para mim se eu era médium. E eu disse que não sabia. Mas depois daí, eu nem lembrei mais disso. Fiquei tão feliz com a melhora dele. Contei para minha mãe e ela falou que era a Nossa Senhora. Eu realmente achei que era uma médica qualquer. Mesmo depois do que a doutora me falou.